Então, Senhor, com sentido de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, com a vossa permissão, com a inspiração dos nossos amigos espirituais que dirigem esse trabalho em vosso nome, nós iniciamos o encontro desta noite dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, pessoal, boa noite. Hoje é a nossa querida Bárbara, aqui no nosso estudo, apresentar mais um capítulo do livro. E é com muita alegria mesmo que eu passo a palavra para ela, para que ela nos apresente o estudo que ela fez do capítulo. Pessoal, então, boa noite de novo. Para mim é muito gratificante, muito emocionante poder estar falando. Me vem muito à cabeça o primeiro dia que eu cheguei lá na federação, perdida de tudo. A única coisa que eu sabia quando eu parei o carro lá na porta foi que me mandaram lá. Eu entrei nesse grupo lá aquele dia, pior do que eu estava, acho que não tinha jeito. E eu saí leve, muito bem. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter me guiado para esse grupo, por ter sido acolhida por tantas pessoas especiais, mesmo por aquelas que eu nunca conversei. Eu acho que a gente consegue ter um grupo de harmonia, de pensamento coletivo, de prece e vibrações, que acho que desde que eu entrei lá, eu nunca mais me senti sozinha do jeito que eu estava. Na época que eu cheguei, eu estava muito mal mesmo, assim, me sentindo muito sozinha. E já fez mais de 2 anos, porque eu cheguei lá em maio de 2019, e a mudança da minha vida, tudo que eu mudei desde então, foi um marco ali. Foi logo que meu avô faleceu, a minha mediunidade eclodiu de uma forma descontrolada, que me levou até o GEAF e que as mudanças foram acontecendo na minha vida. Então, é muito gratificante para mim agora, depois de 2 anos e pouco, estar aqui falando para vocês. Eu sou um bebê ainda que estou engatinhando. Acredito que já tem algumas encarnações aí que eu tenho tentado aprender. E nessa, Deus falou assim: não, minha filha, agora vai. Aí eu falei: então tá, vou. E, enfim. E aí não é nada por acaso, não acho que é por acaso que eu fiquei com esse capítulo também. E quando a Cíntia falou, não, então que eu pedi para ela que eu queria um capítulo, porque logo quando eu cheguei na federação, aí perdida, né, não sabia nada, era espírita desde criança, mas era espírita aquela que ia uma semana no centro, tomava o passe, voltava para casa e estava tudo bem. Mas nunca tinha estudado a fundo mesmo, apesar de fazer culto no lar, só lia o evangelho e era isso mesmo. E aí a Cíntia que falou, não, lê esse livro. Esse foi o primeiro livro que eu li depois que eu resolvi estudar doutrina espírita e tudo mais. E foi muito marcante para mim. Aí ano passado, quando todo mundo votou e ele ganhou, eu falei, não, então é um sinal que eu preciso falar de algum capítulo dele, né? Aí, não, como nada é por acaso, eu acho que não foi por acaso eu ter ficado com esse capítulo e ter ficado com a apresentação do final de semana mais caótico da minha vida nos últimos tempos. Eu trabalhei muito nas últimas semanas, eu estou exausta, mas tudo tem um propósito, tem uma explicação. E eu ter ficado justamente com um capítulo que é de um companheiro nosso, né, de caminhada, de aprendizado, que é um escritor, para mim é muito significante, que é o que eu sempre quis fazer da minha vida. Desde criancinha eu queria escrever, e os meus caminhos me levaram para escrever de uma forma que eu nunca imaginava. Eu nunca imaginei que eu ia escrever para criança e contando histórias para elas pessoalmente. Assim, eu me imaginava escrevendo de diversas formas, menos dessa. E eu acho que é isso que o capítulo mostra também para a gente na própria vida desse beletrista e da própria Ivone também ao longo de todo o livro, na verdade, né? Que às vezes o que a gente acha que está programado para a nossa vida, o que a gente espera, o que a gente deseja, não é o melhor, né? E cabe a gente aceitar e entender os desígnios de Deus. E eu acho que é nesse sentido que eu preparei também a apresentação. Ano passado, quando a gente fez aquele questionário, né, o que poderia melhorar e tudo mais, um ponto que realçaram, eu achei muito válido, foi que a gente não ficasse falando do capítulo, né, porque se presume que todo mundo já leu. E eu realmente eu não preparei uma apresentação falando do capítulo e eu foquei em um ponto específico que eu acho que
tem a ver com a minha caminhada depois que eu encontrei o GEAF, depois que eu conheci esse livro e o que eu tenho feito e tenho tentado fazer. E como esse grupo é um grupo de acolhimento, né, para quem está descobrindo a sua mediunidade, está tentando se entender e se conhecer melhor, que foi assim que eu fui muito bem recebida pela Cíntia, pelo Tom, pela Dalva, pela Carlécia e todos vocês. Eu citei só uns aqui, mas todos me acolheram muito bem. Esses que eu citei, acho que é que eu incomodei mais no começo, assim, mais do tipo todo dia, eles têm muita paciência. Agora eu já estou dando uma folga, né? Não incomodo mais tanto, estou conseguindo resolver. Certamente eu vou ser incomodada no futuro, né? E eu sou muito grata e eu acho que foi assim que eu quis preparar. Eu sinto que não é por acaso também que eu fui intuída a fazer a apresentação dessa forma. Eu tenho certeza que a gente tem um grupo de amigos espirituais muito grande aqui conosco, que também são reincidentes, né, que já pecaram muito assim como nós, e que se estão aqui, né, numa segunda-feira, né, 1h30 de estudo, é porque decidiram mudar alguma coisa nas suas vidas. E é assim que eu acho que esse capítulo evidencia isso para mim e, enfim, foi assim que eu preparei a apresentação. Vai ter muitos pontos que eu não consegui abordar, então depois a gente fala. Eu fui por uma linha, o capítulo é muito extenso também, mas enfim, é isso. Então vamos começar. Logo no prefácio do capítulo, né, tem uma passagem da Bíblia. E aí eu não sei se vocês observaram que esse é o único capítulo do livro que se inicia com uma passagem bíblica. Todos os outros capítulos têm ou pergunta do livro dos Espíritos, ou uma passagem do Evangelho, é alguma coisa mais a título de, já dentro do Espiritismo mesmo. E só esse capítulo, justamente o capítulo que fala de um autor, né, da história de um beletrista, que tem essa passagem. Aí eu vou trazer uma curiosidade do mundo literário, que isso é um recurso literário também. Tem muitos escritores que se valem de passagens bíblicas para colocar no início de seus livros ou de contos. Tem um autor que eu, inclusive, gosto muito, que é Murilo Rubião, e os contos dele, praticamente todos, são iniciados com algum trecho bíblico. E eu achei isso interessante, porque justamente nesse, né, tem essa passagem. Eu acho que isso marca já o teor desse capítulo, que vai contar a história, né, de uma pessoa das letras, literário, e eu acho que o capítulo também ele é muito mais nessa pegada literária. Apesar da Dona Ivone escrever de forma mais assim, magnífica, né, e ser muito fácil de ler o livro dela inteiro, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas nesse capítulo a gente fica com aquela tensão de querer saber o que vai acontecer, né, com o beletrista e tal. Que nos outros capítulos a gente fica curioso, mas não tem essa pegada do suspense, nossa, e aí tem até, na literatura fala o clímax, né, do conto, que o clímax desse capítulo é a hora que quando ele chega e fala que, na verdade, o beletrista foi para testar a Dona Ivone, né? Então, assim, tem um clímax, né? A gente estava esperando que ia ser uma coisa e aí vem aquela quebra de expectativa para a gente. Então, eu acho que até nisso foi de uma forma muito bem escrita, porque mostrou o que o capítulo queria mostrar mesmo, né? E aí, o que tem a ver essa passagem bíblica no começo, né? Que fala assim: de novo subiu o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque escrito está: o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Assim como eu falei que isso também acontece, né, em algumas obras literárias, aqui também é um anúncio do que vai ser tratado no livro, né, nesse capítulo, que basicamente nesse capítulo mostra uma passagem que a Dona Ivone foi testada realmente, né, foi testada se ela estava no caminho certo, se ela não ia ceder às tentações. E é o que acontece que é quando Jesus é testado também no deserto, né? E aí o que eu achei interessante é que eu fui pesquisar sobre essa passagem bíblica, e aí no livro A Gênese fala
que não existe, Jesus não foi testado, que seria muita ignorância, né, da nossa parte achar que Satanás conseguiria testar Jesus. Isso é mais uma parábola, assim como do filho pródigo e do bom samaritano, que é para nos ensinar que, na verdade, isso é uma alegoria, uma parábola para mostrar que nós seremos testados ao longo de toda a nossa vida, né? E, e qual foi a resposta de Jesus, né? Para todas as situações que ele foi tentado, né? Ele falou, se afaste, vá embora, que é o que a Dona Ivone conseguiu fazer, né, nesse capítulo, e que é o que Jesus e nossos guias e mentores espirituais esperam da gente também. A gente sabe que nós somos testados ao longo de toda a vida, mas parece que quando a gente decide mudar, aí que vem a tentação mesmo, né? Vem a dificuldade, vem o problema. E é nesse momento que eu acho que a gente mostra se a gente realmente está disposto a ser um cooperador do Cristo e mudar ou não. Porque se fosse para ser fácil, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações, né? Nós já estaríamos lá junto de Jesus. Nós já percorremos um caminho com muitos erros, com reincidentes nos erros, né? Então, esperar que o nosso caminho vai ser só alegria e felicidade, que não vai vir uma tentação, não é por aí, né? Até porque nós sabemos que nós estamos num mundo também que existem espíritos de tudo quanto é grau de evolução. Então, o capítulo ele vem já no início mostrar isso, que nós seremos tentados ao longo de toda a nossa vida, assim como a Dona Ivone. A Dona Ivone, quando esse amigo beletrista apareceu para ela já havia anos de dedicação para o espiritismo, ela já conhecia tudo, e eu acho muito interessante quando ele o procura a primeira vez, e aí ela fala, não, volte amanhã que eu vou pedir orientação, né, para os meus guias e mentores. E aí é uma noite que ninguém fala com ela, que ela não tem intuição, que ela não tem nada, né? Então, a gente passa por isso na nossa vida também. Certamente vocês já passaram também, de estar num momento de dificuldade e rezar e parecer que nada, né? Não vem uma mensagem, não vem uma intuição. Aí aqui eu vou citar a Derli, que já incomodei demais a Derli também. Uma vez que eu estava muito perdida, eu procurei ela, ela falou, olha, quando a gente estiver muito bagunçado, só reza e não decide nada, né? Que foi basicamente o que a Dona Ivone fez, né? Ela falou, não, então eu vou para conhecer, mas não vou falar que sim nem não. Foi um momento, e nós também passamos por isso ao longo da nossa vida, que o nosso livre-arbítrio é colocado, né? A xeque, digamos assim. Nós podemos seguir inúmeros caminhos, né? Cabe a nós escolhermos aquele. Por mais que a gente tenha a intuição, somos nós quem vamos decidir. E a gente, às vezes, vai ser a gente mesmo, porque se tiver sempre alguém só nos intuindo e nós nunca tivermos essa decisão, não tem evolução, né? A gente estaria sendo marionete, né? Que não é isso que a gente aprende dentro do Espiritismo. E aí, então, a Dona Ivone fala, né, no capítulo, né, que a doutrina espírita ensina aos médiuns, meu irmão, que a fortuna de um intérprete do invisível será a paz da consciência e que a sua glória estará no dever cumprido perante as leis de Deus, como na renúncia ao mundo pelo amor ao bem e à verdade. Elas não poderão visar jamais a quaisquer lucros pecuniários com a sua produção mediúnica, porque, se assim procederem, estarão incorrendo em penalidades graves perante a própria consciência e a santidade do mandato que lhes foi confiado. Não nos atraem, portanto, o renome que poderia conquistar com os favores que o irmão, muito bondosamente, pensaria em conceder-nos, nem glórias terrenas e tão poucos tesouros que a ferrugem possa consumir e os ladrões roubar, tal como advertiu o nosso divino mestre. Essa aqui é bem naquela parte que o amigo beletrista oferece para ela escrever a história e que ela mesma poderia assinar, né? Que ele não queria nem assinar. Essa parte me marca muito, assim, porque eu faço uma comparação na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não faz alguma coisa bem? Mesmo assim, eu falo por mim hoje, por exemplo, eu quero apresentar aqui e eu fico desesperada de, meu Deus, se for ruim, ninguém falar que foi bom no final, né? Meu Deus. O quão, né, a gente está atrás ainda, porque a gente precisa dessa validação, né? A gente precisa desse mérito, né? E ela, de uma forma muito calma, né, falou: eu não quero isso, a gente não quer isso, né? Que isso não é nosso.
E aí mostra a evolução que ela já estava, né? E aí ela fala, faltou eu falar, que aí ela fala da iniciação, né? Não, é aqui mesmo. Para o conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias, umas que outras. Não, desculpa, eu errei aqui. Lá, aí nesse capítulo, aí a Dona Ivone fala, né, o que é necessário para ser esse bom médium, né? Como que a Dona Ivone teve a capacidade de ser aquela pessoa que falou daquela forma para o beletrista, né? E aí ela traz lá sobre a necessidade dessa iniciação. O que seria essa iniciação, né? Aí ela mesma que cita no livro essa passagem do céu e do inferno, que fala que para comunicar com espíritos não tem necessidade de preparo ou iniciação, né? Isso a gente já sabe que, de tudo que a gente estuda, que a comunicação do mundo invisível com o mundo físico, ela é natural, né? Qualquer pessoa pode fazer essa comunicação. Mas que tipo de comunicação seria essa, né? Seria uma comunicação com bons frutos? Seria algo que seria de engrandecer alguém, como ela colocou, né, naquela passagem que eu li anteriormente? Então, por que há a necessidade dessa iniciação? Que ela fala, realmente, para nos comunicarmos com os espíritos, não será necessário senão possuir dons mediúnicos. Todavia, os fatos e a experiência testemunham que, para a mediunidade apresentar bons frutos, será preciso algo que poderemos classificar de iniciação. E aí ela até cita no livro de forma mais superficial, mas aí lendo dá para a gente pensar, né, que tem várias religiões, vários grupos que têm uma iniciação mesmo, né? A gente pode ver os padres, né? Eles têm um seminário, todo um preparo, né? Antigamente tinha aquelas pessoas do Egito que tinham todo um preparo para poder se comunicar. E aí qual que é o interessante do espiritismo nesse ponto, né? Como que ocorre essa iniciação no espiritismo? A gente já sabe que a comunicação ela se dá de forma natural. Mas se a gente não se dedicar a ser um bom médium, a aprender a estudar, a gente não vai ter uma boa comunicação. A gente precisa passar por essa iniciação também. Mas qual que é a diferença da iniciação do espiritismo para as outras, né, que a gente sabe que existe? No espiritismo, a gente não é retirado do nosso meio. Então, nós não somos afastados dos vícios, afastados das tentações, afastados das paixões mundanas. Muito ao contrário, nós estamos inseridos, vou até usar essa palavra que eu gosto dela, no caos, e dentro do caos a gente precisa crescer e evoluir. E eu, particularmente, eu acho que é isso que me prende no espiritismo, porque é muito fácil, né, amar o próximo distante do próximo. É muito fácil ser caridoso longe, né, sem estar presente na caridade, né? É muito fácil fazer as coisas na sua bolha. E o espiritismo nos convida a sair dessa bolha, seja participando de um grupo de estudo, seja participando de um trabalho social, seja no nosso trabalho. Eu gosto muito de falar isso também, porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo, né? Eu tenho uma amiga médica que ela não tem tempo, assim, quem faz medicina sabe que, ou é médico, sabe que tempo de quem trabalha com a saúde é muito difícil. Mas a caridade que um profissional pode fazer no próprio trabalho dele é gigante também, né? Então, o médium espírita, e aí agora eu uso o termo médium para todos nós, que nós sabemos que em qualquer grau todos nós somos médiums, nós temos que ser caridosos e ser médiums no lugar que nós estamos inseridos. E aí ela fala, né, que como que ocorre essa iniciação? Os instrutores espirituais, por sua vez, assim como os demais ensinamentos firmados pelos colaboradores de Allan Kardec, são incansáveis em advertir os médiums quanto à elevação de vistas no exercício da faculdade, uma renovação cuidadosa do próprio caráter, um critério e uma reeducação à base do Evangelho, que outra coisa não seriam senão uma iniciação, conquanto efetivada a revelia de imposições acadêmicas e inteiramente subordinada à boa vontade, ao esforço e ao discernimento do próprio médium,
sem sequer o afastar da sua vida comum de relação. Lendo, né, são 5 linhas, né, a gente lê e fala assim, poxa, isso é fácil, né, elevação de vistas, vou ver mais por cima para tentar ter uma visão mais ampla, vou renovar meu caráter e vou ter um critério, uma reeducação que é a base do evangelho. É simples, né, ela listou 3 coisas ali, mas vamos fazer essas 3 coisas, né, são encarnações e encarnações para conseguir, que é muito difícil, são anos, né, de reincidência, são anos de fazendo o errado para agora aprender. E aí, no livro No Invisível, que foi basicamente o que norteou assim, toda a minha apresentação aqui, o Leon Denis tem muitos capítulos nesse livro que falam sobre os médiuns, sobre a iniciação dos médiuns. E aí ele traz aqui sobre o início, né, do médium, quando o médium conhece e começa a se dedicar, que aí foi o que eu falei para vocês no começo, foi quando eu cheguei na federação muito perdida, desorientada. É uma fase mesmo que vai ter manifestações grosseiras, né? Que a gente não vai conversar com o espírito elevado. E eu acho que quando eu li esse livro, me acalmou muito. Acho que nesse ponto, quem eu mais falei na época foi a Carlécia, porque eu ficava muito mal, porque eu só tinha pesadelo, e eu ia para uns lugares muito ruins, gente, mas assim, era muito ruim mesmo. E eu ficava assim, gente, mas eu devo ser muito ruim, porque não é possível. Eu só vou para esses lugares péssimos. E aí, ler esse livro da Dona Ivone me acalmou muito. Porque não é nesse capítulo, mas tem um capítulo que ela fala que essas pessoas, né, que vão para esses lugares ruins, né, muito densos, muito pesados, nós somos necessários. Então, quando a gente vê um irmão sofrendo, se porventura você tiver um dia que você ficou muito mal, ou se sentiu mal e você sabe que tem influência espiritual, ou se você tem a capacidade da vidência e você vê um espírito em muito sofrimento, e você fica triste com isso, pensando assim, nossa, mas eu só vejo coisa ruim, né? Eu não vejo ninguém bom, não aparece, né, Jesus Cristo para mim, mas fica aparecendo só o que está sofrendo. Eu acho que hoje em dia eu já consigo ter essa visão. Que bom que a gente existe e que a gente pode vê-los. Porque Jesus, ele não vai conseguir acessar aquele irmão tanto quanto a gente. Porque Jesus está em outro patamar, ele está em outro fluido, né? A gente sabe quantos anos Jesus não teve que se preparar para ficar materializado e conseguir reencarnar na Terra. Então, a doutrina espírita nos explica como tudo está ligado e como todos nós somos importantes. Então, a Dona Ivone, ela serviu de instrumento para que espíritos como o Charles, como o mentor dela, foi necessária a Dona Ivone para que eles conseguissem acessar os espíritos que ela acessava. Então, toda vez que a Carlécia um dia me falou isso, ela me acalmou, porque eu tinha muito medo que eu ficava vendo vulto. Tipo, eu virava para um lado, eu via um vulto, eu virava para o outro, eu via vulto. Eu falava, meu Deus do céu, se esse povo tudo estiver me vendo, eu tô acompanhada com 500 pessoas do meu lado o tempo inteiro. Aí ela falou, Bárbara, calma. Às vezes, os espíritos que você está vendo, só você está vendo eles não estão te vendo. Aí isso me acalmou. E ela falou, e toda vez que você vê um irmão assim, faz uma prece, reza por ele. E isso me ajudou muito, assim, hoje, gente, eu não vejo mais vultos, olha, isso acontece, eu superei os vultos. Não que seja bom superar os vultos, mas, assim, foi importante isso naquela minha iniciação ali. Não que eu já esteja nisso, assim, muito à frente, não, mas eu digo bem no começo. Eu via vulto o tempo inteiro, era parecendo aqueles filmes de terror mesmo, eu vejo espíritos o tempo inteiro, era isso, eu via vulto o tempo inteiro. Mas foi importante isso para mim, e certamente foi importante para eles, porque os espíritos mais elevados não conseguiam ver. Então, até isso, até essa iniciação, até esse momento de dificuldade, de sofrimento, é necessário para que a gente que decide mudar, que decide aceitar para ser de fato um cooperador do Cristo, possa entrar de cabeça e com fé e verdade nesse propósito, mas também para a gente ajudar tantos irmãos, né, que às vezes eles não conseguiriam ser ajudados se não fossem nós que somos muito materializados ainda para vê-los. E aí, o Leon Denis também fala que a boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Depois de um período de preparação e expectativa, o médium colhe o fruto de seus perseverantes esforços. Recebe dos espíritos elevados a consagração de suas faculdades, amadurecidas no santuário de sua alma, ao abrigo das sugestões do orgulho.
Se guarda em seu coração a pureza de ato e de intenção, virá, com a assistência de seus guias, a se tornar cooperador utilíssimo na obra de regeneração que eles vêm realizando. E aqui eu reforço mais uma vez, né? É no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões, mas inserido nisso tudo, né? Porque a gente faz um estudo calmo aqui, mas quantas vezes a gente não é interpelado pela família? Eu moro sozinha hoje, mas não morava. Família batendo na porta, tentando entrar e a gente tentando ser calmo e silencioso no caos, né? Longe dos prazeres mundanos, mas aí o dia que você se propõe fazer um trabalho social ou participar de um grupo espírita, liga 30 amigos que não te procuravam para te chamar para sair, né? E longe dos tumultos das paixões, mas é internet, é comida, é tudo te atentando também. E vai ser assim, Deus do céu, né? Eu falava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a Cíntia, porque ela já tem uma paz, uma serenidade, não tem problema nenhum. Gente, a Cíntia já estudou muito mais que todos nós, ela tá cheia de problemas também. Então, no final, ela vai falar aí que, ó, ela continua tentando um estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões, mas tá tudo atentando ela. Atentou ela e atentou a Dona Ivone, que é o que mostra nesse capítulo também, né? A Dona Ivone estava lá já há muitos anos de estudo e chegou um espírito para tentá-la, né? Para tentar ver se ela queria a fama e o sucesso, né? Então, é isso. Nós, não é porque passou aquela fase mais grosseira da iniciação, né? Que a gente vê aquilo lá, não quer dizer que está isento. É aquilo, vai ser pro resto da vida. Obviamente, eu posso falar para vocês que hoje eu estou muito mais calma. Eu consegui, por exemplo, fazer essa apresentação e tudo sem desesperar, sem entrar em pânico, que se fosse há 2 anos, certamente eu teria ficado totalmente desequilibrada. Mas eu continuo cansada, eu continuo esgotada, com dores. Então, assim, nós vamos ser testados e tentados até, né? Se até Jesus foi tentado, mesmo que foi só de forma falsa para nos ensinar, quem dirá de nós, né? Que estamos tão longe de alcançar o que ele é, né? E aí eu trouxe aqui de uma forma, tentei ser mais didática dentro do que é possível para mim, que eu não sei se eu sou muito, mas assim, o capítulo é muito didático, esse capítulo 5, gente. Eu recomendo a leitura dele inteiro, mas eu peguei alguns trechos que meio que dão um norte de como que a gente passa por essa iniciação, como que a gente consegue, de fato, superar aquele início grosseiro e difícil e ficar mais calmo, né? Ficar mais equilibrado. O que eu mais queria, assim, era conseguir ficar equilibrado sem depender de procurar alguém ou de tomar passe, né? Porque tinha semana que eu tinha que ir lá na federação 3 vezes ficar tomando passe porque eu estava péssima, né? E é muito ruim a gente ficar dependente do outro, sabendo que quem vai trazer a paz e o conforto para nós mesmos somos nós. Não é que a gente vai nunca mais precisar de ninguém. Nós somos uma coletividade, nós vamos precisar um dos outros sempre. Mas não a nível de dependência, né? A nível de ajuda. Então, eu trouxe alguns trechos aqui desse capítulo que eu acho que guiam o que a gente precisa fazer para que a gente consiga, a passos de formiguinha, conseguir chegar próximo que foi a Dona Ivone, né? Aí o Leon Denis fala nesse capítulo: os espíritos superiores leem o que em nosso íntimo se passa, conhecem as nossas intenções e dão muito pouco apreço às nossas fantasias e caprichos. Isso aqui é muito interessante, porque foi o que eu já falei, né? Às vezes a gente deseja muito alguma coisa e Deus vem e tira, né? Eu sempre tenho o costume de rezar assim: Deus, se for algo que não vai me fazer bem, tira da minha vida. Eu vou sofrer, mas eu vou aceitar. Aí ele vai e tira. Aí eu sofro e eu fico assim: mas é sério? Você tem certeza? Mas eu pedi, né? Então é isso aí. Os espíritos superiores, eles não é fantasia e capricho. A gente já firmou um compromisso antes de reencarnar. E eu tenho certeza que eles sabem, e todos nós sabemos também, que o nosso maior desejo é que quando a gente desencarna, a gente não vá para as zonas muito tenebrosas, vá só para uma mais ou menos, e que a gente chegue lá e perceba que pelo menos 50% do que a gente se comprometeu a fazer, a gente fez. Porque de que vai ter valido, né? Viver a vida inteira
cumprindo nossas fantasias, nossos caprichos, e a hora que a gente desencarnar, a gente chega lá e olha e fala, nossa, eu vacilei de novo, né? Mais uma encarnação perdida, vou entrar lá na fila para reencarnar de novo. Oh, meu Deus do céu. Eles toparam vir conosco e nos guiar e nos inspirar. Então, eles sabem mais do que a gente, porque eles não estão com o véu do esquecimento, o que a gente precisa para conseguir fazer o que a gente se comprometeu. Então, eles não vão dar ouvidos para nossas fantasias e caprichos. Então, para atender os nossos chamados e prestar-nos assistência, eles exigem da nossa parte uma vontade firme e perseverante, uma fé elevada, um veemente desejo de nos tornarmos úteis. Reunidas essas condições, aproximam-se de nós, começa então, muitas vezes sem o sabermos, um demorado trabalho de adaptação dos seus fluidos aos nossos. São as preliminares forças de toda relação consciente. À medida que se estabelece a harmonia das vibrações, a comunicação se acentua sob formas apropriadas às aptidões do sensitivo, seja a audição, a visão, a escrita, a incorporação. E então, o que eu acredito que aconteça, né? Quando a gente dá aquele start de falar assim, não, agora eu vou fazer isso aqui, eu encontrei, eu vou assumir o que é a minha missão mesmo e vou entrar para valer. No começo, a gente não está afinizado com eles ainda, porque a gente estava perdido, né? Então, vai ser um monte de manifestação grosseira, vai ser o caos ali, aqueles primeiros meses que você decide mudar, você prepara mesmo. Acho que ali é o momento do teste, é o teste final, assim, você está preparado mesmo? É isso que você quer? Aí você passou por aquilo, porque, gente, se você passa por aquele começo turbulento ali, você aguenta qualquer coisa. Se você passou por aquilo, você mostrou que você tem vontade, né? A sua vontade está firme. Mas você tem que perseverar, ou seja, você tem que querer isso de forma constante. Porque tem gente também assim, que aí melhora, sai, né? Tá muito mal, aí tá fazendo trabalho social, tá frequentando o centro 10 vezes por semana, não sei o quê. Aí ficou bem, aí vai embora. Aí não, né? Uma fé elevada, a fé elevada eu acredito que seja também no sentido de acreditar sem querer muita prova, né? A gente tende meio a ser São Tomé, né? Não, só vou acreditar vendo. Então, sei lá, eu tô precisando muito dessa coisa na minha vida. Se não chegar, então é porque isso aqui não é para ser, não. Às vezes não vai chegar, né? É o que o que eu já falei aqui. Às vezes o que a gente deseja pra gente é um capricho, uma fantasia. Então, não é isso, é ter fé que o que está acontecendo na nossa vida é o que a gente precisa e o que é necessário para que a gente cresça. E um veemente desejo de nos tornarmos úteis. E é ser útil é ótimo, né? É ser útil em qualquer coisa, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que, não, eu queria muito. Eu não passei por isso porque eu tinha muito medo, mas eu conheço muita gente que chega no centro espírita e fica assim, não, porque eu quero trabalhar na mesa mediúnica, porque meu sonho é, nossa, incorporar e não sei o quê, não sei o quê. Às vezes não é ali que você vai ser útil. Eu frequentei muito tempo um centro espírita lá na Vila Nova, não é a federação, chama Paz em Jesus. E lá, lá tem água, né? Todo centro tem, mas aí tinha um senhorzinho que arrumava água, colocava água naqueles copinhos e tal. Muito senhorzinho, ele ficou a vida inteira dele lá, ele nunca foi para a mesa mediúnica, ele nunca foi para nada. Ele só chegava, né? Só chegava, arrumava água todo, só que lá todo dia. Então, todo dia ele arrumava água lá também, mas era isso. Quando ele desencarnou, passou um tempo, o pessoal recebeu uma mensagem dele e ele se identificou. Ele era o mentor espiritual de todo aquele grupo, né? Então, olha como que ele estava sendo útil, né? Ali, ele era útil colocando aquela água, né? Então, às vezes, a gente também tem que ter a sabedoria de saber que o ser útil é de uma forma que não vai ser como você quer, é como precisa. E ter a humildade de aceitar, né? Às vezes o ser útil, e aí eu falo assim, é gravar a reunião aqui, né? Às vezes o ser útil, uma ignorância que eu tinha, por exemplo, quando eu participei a primeira vez de mesa mediúnica, estava lá só para eles tratarem de mim, na verdade, tinha os participantes que são os sustentadores, né? A minha ignorância, eu não sabia o que era aquilo. Os primeiros pensamentos passavam na minha cabeça era assim, nossa, mas esse povo aí não faz nada, né? Que eu via lá o Tom, a Cíntia, conversando com os espíritos, aí via os outros dando a voz para os espíritos e ficava, né? Uns lá, uns três lá, só assim, né? Na mesa, assim, eu falo, gente, mas eles não fazem nada. Depois que eu fui entender, gente, a importância deles, eles são os que sustentam. Então,
muitos participantes aqui no nosso grupo mesmo podem entrar e ficar caladinho, né? Do início ao final calado. Mas vocês são fundamentais também. Porque se não tiver quem sustenta uma reunião, que se não tiver quem sustenta um trabalho desse, nada acontece. E aí vamos para o trabalho social. Aqueles que só têm né, tem condições de doar dinheiro, né? Que às vezes não consegue ir presencialmente no dia. Se não tiver dinheiro, gente, não tem trabalho social, né? Então, é entender que a gente é útil no que nos é permitido e no que é necessário. E ter a humildade de aceitar isso também. E aí o Leon Denis também fala: a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor, em seus fluidos vivificantes. É preciso que, ao menos, o médium, compenetrado da utilidade e grandeza de sua função, se aplique a aumentar seus conhecimentos e procure espiritualizar-se o mais possível, que se reserve horas de recolhimento e tente, então, pela visão interior, alçar-se até as coisas divinas, a eterna e perfeita beleza. Quanto mais desenvolvidos forem nele o saber, a inteligência, a moralidade, mais apto se tornará para servir de intermediário às grandes almas do espaço. Isso aqui eu acho interessante falar, porque tem gente que é muito boa para estudar o livro, né? Vai lá, lê, prepara. Eu vou citar de exemplo para mim, assim, todos são bons, gente, mas é que eu acho a Leila, os slides da Leila, eu olho os slides da Leila, eu falo, meu Deus, que vergonha dos meus, né? É uma perfeição aqueles slides e tal. É ali que ela está conseguindo, né, o método, a paciência dela de preparar aquela apresentação perfeita e tudo mais. Quando eu entrei lá, cheguei na federação, eu entrei em tudo quanto é grupo de estudo, né? E eu tento estudar até hoje. Mas eu vi que, para mim, Bárbara, eu aprendi muito mais quando eu fui para a prática. Então, é a gente encontrar onde que a gente se espiritualiza, né? Muito das lições do Evangelho, eu consigo aprender muito mais lá na prática, no trabalho social, do que sentada lendo. Não é que o ler não é importante, né? Até porque o projeto é de leitura, né? Não faz sentido, eu não estou falando mal da leitura. Mas é você ver onde que você está aprendendo mais. Porque às vezes não vai ser lendo o Evangelho só em casa, né? Você tem que ler também, mas não vai ser só ali. Às vezes vai ser fazendo, colocando ele em prática em outro lugar. Às vezes você tem o dom de ajudar, por exemplo, igual precisa, né? Ajudar o pessoal a entrar na reunião, a apresentar os slides e tal. Às vezes você vai exercitar o seu sentimento nobre e se espiritualizar dessa forma. Cada um de nós temos que encontrar onde a gente evolui e aprende mais. E isso é individual. Logo quando eu entrei, a gente entra afobado e fica querendo respostas, né? Não, porque eu sonhei isso, isso e isso. O que que significa? Né? Você não precisa falar seus sonhos para ninguém, isso foi algo que eu aprendi, porque o outro não vai saber. Né? O sonho foi seu, então é você que vai interpretar ele. E assim, o caminho do médium, eu sinto cada vez mais que nós somos um coletivo, e eu sou muito grata ao grupo do GEAF, porque é quem me sustenta, é esse grupo de sustentação, mas o aprendizado, ele é individual. Então, aqui, a gente tem os recursos para aprender, os recursos para ficar em paz, estudar, de oração, mas quem vai saber qual é o seu caminho, não vai ser se você perguntar para a Cíntia, não vai ser se você perguntar para o Tom, é você. É você com a sua paz, com a sua vontade firme, perseverante, conversando com o seu espírito superior que você vai encontrar. E aí a gente vem e vê quantos sacrifícios a Dona Ivone não passou, né? Para conseguir se tornar a médium que ela é. Aí nesse trecho, que está no capítulo, né? O certo é que até mesmo nossos estudos doutrinários, nossos trabalhos espirituais, nossas leituras e até passeios e diversões são por eles dirigidos, sobre o máximo rigor e método invariável. E quanta renúncia tudo isso nos ha custado. Escolhem os livros que devemos ler, suspendendo por vezes leituras doutrinárias, para que não sobrevenha o fanatismo, e advertem-nos da inconveniência dos jornais. Apontam-nos as horas de trabalho, as companhias e os amigos, os centros espíritas a frequentar,
Desviaram-nos o matrimônio das preocupações desde antes dos 20 anos de idade. E se amarguras colhemos, insistindo em ilusões do gênero, reconhecemos que provieram da desobediência aos seus conselhos. Sobre esse trecho aqui, toda vez que eu leio ele me bate pesado, porque eu penso assim, às vezes eu fico assim, nossa senhora, eu não estou tendo tempo para nada, para fazer o que eu gosto, né? Aí eu vejo a vida da Dona Ivone, né? Nossa, meu compromisso nessa encarnação tá muito mais fácil que o dela, porque eu posso escolher o que eu leio ainda, né? Ela nem tinha esse direito, né? Então, eu acho que a gente perceber que, às vezes, o esforço que nos está sendo cobrado nessa encarnação é tão pequeno perto do que poderia ser, né? Então, assim, o mínimo, né? Se comprometer, a maioria que é comprometido, mas, poxa, toda segunda, né? 1h30 tá aqui. O que é isso, né? Perto de uma pessoa que era a vida, né? A vida dela era renúncia, a vida dela era guiada em prol do outro, né? E ela deixa bem claro que isso não quer dizer que ela era melhor ou pior que a gente, né? Cada um tem a missão, ela deixa bem claro isso no livro, o Leon Denis fala nesse capítulo também, que cada um tem uma missão, né? Então, a missão dela foi essa e ela soube aceitar muito bem. Isso eu acho que traz para a gente pensar que a gente precisa aceitar a nossa missão, porque por vezes a gente foge dela. E aí eu convido vocês a refletirem assim, que é o final que ela fala, né? Quantas vezes a gente não sofre, a gente não fica mal e em desequilíbrio, justamente por ter desobedecido os conselhos, né? Porque a intuição, ela vem, ela nos diz o que a gente precisa fazer. E aí a gente teima, a gente, não, mas eu vou dar conta, eu vou fazer isso aqui diferente, né? Vai dar certo. Aí a gente vai, aí a gente sofre, fica em desequilíbrio. E aí, né? É culpa de quem, né? Mais uma vez é da gente, porque a gente saiu daquilo ali. Então, eu acho que quando tiver difícil, quando tiver achando que a prova está muito grande, eu, pelo menos, para mim, funciona assim, olhar para esses outros espíritos, como a Dona Ivone, o Chico, o próprio Divaldo também, quanta renúncia que eles não tiveram que viver, né? O que é a renúncia que nós temos que fazer perto da deles, né? E mesmo assim nós reclamamos, né? E aí, no livro dos... Isso é no Evangelho segundo o Espiritismo, bem lá no final, na parte das preces, fala da importância da gente ser esse médium dedicado, abnegado, porque um mau médium prejudica muito mais do que ajuda, né? Então, como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. E o médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se... Aqui era assim, eu escrevi errado. Que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la de seu fim providencial. E aí, qual que é a recompensa, né? Para toda essa vida de renúncia, toda essa vida de abnegação, que no caso é da Dona Ivone, porque as nossas aqui, até onde eu sei da vida de vocês sabem da minha, eu acho que nós estamos tendo renúncia muito pouco, né? Mas qual que é a recompensa disso, né? O carinho que nos dispensam, a dedicação e a bondade de que cercam o nosso espírito, todos os amigos do plano invisível, desde esses mestres até pobres sofredores e criminosos recém-convertidos, aos quais temos podido socorrer sob a direção dos nossos guardiães, são hoje a melhor recompensa às provações e aos desgostos que acompanharam nossa vida desde o berço. E aí eu vou trazer um exemplo da minha vida, que, né, a apresentação tá sendo meu caminho também, né? Coitada, Dona Ivone, estou usando ela de referência para minha vida, coitada. Mas eu sinto isso, assim, e eu vou usar a mala porque é lá que eu sinto mesmo. Esse carinho, essa dedicação que eu empreendo lá, empreendo nos estudos, e eu acho que eu faço muito pouco perto do que eu poderia fazer ainda, eu recebo das crianças, que são crianças que nunca me viram, que, né, não precisavam ser um nono amorosas comigo. E eu falo de coração aberto, assim, eu não sabia o que era amar. E essas crianças têm me ensinado, porque
o amor que elas dedicam para mim, que eu dedico para elas, é o amor de Jesus, porque é um amor sem apego, sem cobrança, e que eu só quero o melhor para elas, e eu acredito que da mesma forma elas só querem o melhor para mim. Elas vêm com o coração aberto, né? Elas vêm oferecendo o mais puro que tem dentro delas para mim, e eu vou, quando eu estou próxima delas também, eu acho que eu me torno a melhor pessoa que eu já vi que eu podia ser. Eu logo quando começou, que eu cheguei na federação, eu estava muito obsidiada, muito mal, eu estava achando que eu era assim, eu era o Satanás, sabe? Tanto que eu estava me achando ruim. E de uns tempos para cá, graças a muita terapia também, que eu acho que é importante, e graças a essas crianças, eu percebo que não. Às vezes a gente não consegue ser bom porque a gente não está rodeado das pessoas que nos tornam bons o suficiente, né? E com elas, eu sou a melhor pessoa que eu já me vi ser. Porque ali eu não sou ansiosa, eu não sou nervosa, eu sou leve, eu esqueço de todos os meus problemas quando eu estou ao lado delas, eu só quero viver e dar atenção para elas ali naquele momento. E quando eu vou embora, lógico que eu levo, né, o carinho e o amor assim que eu dediquei para elas, mas eu não vou com aquele amor apegado do tipo assim, elas precisam vir comigo. Não, eu entreguei o meu melhor ali para elas e eu acredito que conforme a gente tem feito esse trabalho, a gente vai conseguir colher frutos, como a gente já tem visto, assim, como algumas delas têm ficado mais próximas, mais abertas. E eu quero que elas voem, que elas vão longe, né? Que é como Jesus quer para a gente também, né? Jesus quer que a gente seja o melhor da gente, mas Jesus não está aqui grudado. Ele não está aqui do nosso lado o tempo inteiro falando, vai, meu filho, vai. Não. Ele já nos ensinou, né? Ele já fez o que era preciso e ele nos jogou no mundo para voar, né? Que é igual ao passarinho faz com os filhotinhos, né? E, e assim, a Dona Ivone deu esse relato dela, que ela sente, né? Ela sente quando ajuda esses irmãos, né, que estão pedindo socorro, que é a maior recompensa que ela tem, né? E eu sinto isso na mala, e eu não sinto que quem está pedindo socorro lá são as crianças, eu sinto que quem está pedindo socorro sou eu. E eles que estão me salvando, é incrível, assim, mas é isso que eu tenho sentido mesmo. E aí a Dona Ivone fala no capítulo dela, que eu achei muito lindo, eu não podia não falar disso, que o mais difícil, eu acho que sendo médium, assim, e agora é o conceito geral de médium que todos nós somos, é o perdão. Não tem como a gente ficar leve e seguir em frente e nos melhorar se a gente não perdoar. Porque quando a gente não perdoa e fica com aquela mágoa, a gente fica presa no que passou, né? A gente fica naquele lugar mais baixo, que certamente foi o lugar que nós ficamos por anos na nossa vida, né? E aí eu achei muito lindo quando ela falou isso, que cremos mesmo que, no sentido geral, é o que nós, criaturas humanas, aprendemos a exercer em derradeiro lugar, pois o perdão, sendo modalidade do amor ao próximo, é tão elástico e profundo como o próprio amor. Isso aqui eu li várias vezes, porque eu achei tão lindo o perdão como uma forma de amor, né? Às vezes a gente é muito fácil amar quem não nos magoa, né? É muito fácil amar aquele que só nos oferta amor, né? Mas e amar aquele que nos magoou, né? Esse é difícil. E aí, no livro Espírito da Verdade, tem uma passagem lá que fala sobre o perdão, a 62, chama Indulgência. Eu não vou ler tudo que eu já falei muito, mas depois vai estar nos slides, vocês também podem ler o capítulo. Eu nem coloquei o capítulo todo aqui, mas aqui eu acho que o caminho para a gente aprender a perdoar é isso aqui, ó. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. E aí eu achei lindo isso aqui que ele traz no final, né? Que saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor, consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. E aí eu quero deixar um convite para vocês e para mim também, assim, que a gente possa ser um pintor, né? Um médium pintor.
e um pintor de cenas bonitas, de coisas bonitas, né? Quantas vezes, e eu vou trazer o exemplo de novo, né? Sábado deu muita coisa errada, gente, mas assim, muita coisa mesmo. E eu voltei sábado da ação, assim, arrasada, porque tudo que a gente planejou deu certo, mas deu certo de um jeito totalmente fora do que eu estava esperando. E eu voltei igual esse espelho inerte e frio aí, ó, retratando só as coisas que tinham dado errado. Aí, graças a Deus, existe foto e vídeo, né? Aí eu fui ver as fotos e fui ver os vídeos, e aí eu acho que eu comecei a ser esse pintor. Então, eu consegui exteriorizar mais o que deu certo, o que foi bonito. Então, para perdoar, a gente precisa fazer isso também. Quando a gente está magoado, a gente só consegue pensar na mágoa, né? Só no que deu errado. Mas se você se deixou magoar por alguém, esse alguém é alguém importante para você. Porque se a pessoa não fosse importante, você não teria nem se magoado, né? E se a pessoa é importante, certamente algo bom ela já fez. Ela não fez só coisa ruim, né? Então, não é. Eu até vi um vídeo do Divaldo que ele fala assim: não é ser bobo e sair perdoando todo mundo que fez mal pra gente e fingir que nada aconteceu. Não é isso. Mas é ver o outro lado, né? Só teve coisa ruim ali. Se dá um tempo também para processar aquilo, né? Que é o quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo a gente consegue, né? Esse ato de perdoar. Se dê um tempo para processar aquela mágoa e tente ser esse pintor para ver o outro lado. O que de bom você pode tirar daquilo, né? Quantas mágoas que às vezes a gente passa pela vida foram elas que nos trouxeram aonde a gente está hoje em dia. Às vezes, se a gente não tivesse sido magoado de uma forma X e Y, a gente teria seguido outros caminhos, né? Então, talvez até aquela pessoa que te magoou, no final você vai ter que ir lá e falar obrigada. Porque se você não tivesse feito aquilo, eu não tinha seguido por esse caminho que hoje é tão bom para mim. E aí, nesse mesmo livro do Espírito da Verdade, no capítulo 77, o Meimei segue a mesma linha do que a Dona Ivone falou, que toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. E lembra-te, acima de tudo, de que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma, que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para as bênçãos de Deus. Que é o que eu falei, né? Se a gente fica preso lá, naquela mágoa, no que aconteceu, como que a gente vai conseguir acessar os espíritos bons que nos querem ajudar? A gente está naquele redemoinho ali de energia ruim, de negatividade, e a gente não sai dali, né? E não é isso que Deus quer para a gente, e nós não vamos alcançar evolução nenhuma dessa. E quanto mais a gente fica preso naquela mágoa, mais a gente está dando força para aquela pessoa que nos magoou também. Que a gente está dando poder para aquela pessoa dominar a nossa vida. Sendo que às vezes se a gente só deixasse ir, né? Quão melhor não seria para nós mesmos. Se a gente não consegue perdoar o outro ainda por amor ao outro, que às vezes é muito difícil, já que a gente mal sabe amar nós mesmos, perdoa ele para você se ver livre, para você conseguir seguir sua vida e conseguir evoluir. E aí parece que eu fugi de tudo, né, do livro, mas eu não fugi, porque aí a Dona Ivone fala, uma hora que falaram para ela, né, lá no livro, que somente um caminho deverá existir à tua frente. Isso aqui é falado para ela quando ela fala de tudo que ela já enfrentou, das dificuldades, né? A doutrina do Cristo Consolador. És espírito reincidente em erros graves, a quem se cogita do invisível de auxiliar a se reerguer, agora que a seleção dos valores existentes no planeta será feita para o advento da luz. E aí ela completa, né? A grande paz que hoje visita nossa consciência, todavia, avisa-nos de que tantas lágrimas e humilhações, tantas lutas e desilusões sofridas desde o berço, conferiram ao nosso ser a graduação necessária aos pequenos mandatos, que, como medianeiros admitidos nos labores do invisível, nos têm sido confiados. Se a Dona Ivone, né, foi um espírito assim tão reincidente em erros graves, quem dirá nós? E que oportunidade maior não é a chance de uma reencarnação, né? Quando nós não fomos perdoados por Deus, por aqueles que toparam. Eu penso assim, gente, se a gente nasceu, nós tivemos 2 espíritos que toparam
colocar a gente no mundo. Então, assim, só por isso a gente já está no mérito ali, né? Porque não é fácil você assumir o compromisso de ter um filho, né? Que a responsabilidade é muito grande. Então, quantas pessoas na nossa vida, isso eu estou falando da vida sem ser nessa que a gente está errando e o povo está perdoando, mas vamos pegar lá no passado. Quantas pessoas a gente já não deve ter magoado? E quantos espíritos e quantas pessoas não decidiram nos perdoar e caminhar ao nosso lado? E mais que isso, né? Estarem aqui nos dando força, eu penso o tempo inteiro assim, no nosso anjo da guarda, né? Que é um espírito que ele não faz mais nada da vida a não ser ficar conosco, né? Então, assim, e a gente errando, né? E ele lá conosco. Então, quantas pessoas não concederam perdão para a gente? Quem somos nós para não conceder perdão para alguém? E melhor ainda, quando a gente concede perdão, acontece isso que a dona Ivone falou, né? A paz visita a nossa consciência, né? E as dificuldades pelas quais a gente passa é o que nos leva também a se tornar esse medianeiro no labor do invisível. Pelo amor de Deus, como que esse homem chama? Alguém me ajuda aqui, o nome dele sumiu. Bezerra de Menezes. Isso, desculpa, doutor Bezerra, mas eu esqueci seu nome durante toda a minha apresentação. Ele está cuidando de outros espíritos, gente, ele não está aqui, por isso que fugiu. O doutor Bezerra, aí vou falar dele, mas é porque aí o Leon Denis fala, né? Que nós somos auxiliados, amparados, conforme a importância das missões que nos incumbem, tendo-se em vista o interesse geral. Essas missões são acompanhadas de provas, de dificuldades inevitáveis, mas sempre reguladas conforme as nossas forças e aptidões. E se a gente aprende a perdoar, tem a vontade firme e decide seguir nesse caminho de melhora e de autoconhecimento para fazer o que a gente se propôs a fazer antes de reencarnar, nós vamos ter o auxílio de espíritos protetores, que é o que o Dr. Bezerra de Menezes faz, tanto com a Dona Ivone, quanto com o beletrista. Que ele, quando ele vai revelar para ela quem ele era, né, ele fala, né, que ele fez mais, ele falou tudo que o beletrista fez ao longo dos 27 anos, né, que ficou acompanhando a Dona Ivone, sem a Dona Ivone saber que ele estava com ela, né, mas que receitando e passando remédio e redigindo. Ele fez mais, porém, como intelectual, que também é amante e cultor das belas letras, muitas crônicas, artigos e até conferências que escrevíeis e líeis, outrora, em reuniões de estudos espíritas. Escreveu-as ele com o teu lápis e a tua mão, servindo-se das tuas faculdades de intuição. Eu, porém, ou alguém por mim, fiscalizava e presidia tais atividades. Pois beletrista é meu pupilo espiritual, a quem muito quero e que preparo e reeduco para a nova existência carnal. Propositadamente, obstavam-nos intuições e esclarecimentos concernentes ao caso. Ou seja, quando a gente aceita a nossa missão, a gente aceita fazer o que nos foi pedido, nos foi proposto, a gente pode ter um Bezerra de Menezes, gente. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos aceitar, porque, né? O Bezerra de Menezes estava guiando simplesmente tudo que o beletrista fazia. E o que o beletrista fez? Se a gente for pensar assim, ele resolveu mudar a vida dele, e estudar e aprender. Ele deixou de ser aquele espírito apegado, que não perdoava, que ficava culpando, né? Ele ficava toda hora falando que o Código Civil não permitia o divórcio, lá apegado numa coisa que ele não conseguiria mudar, que aquilo não caberia a ele. E aí ele recebeu um conselho, graças a Dona Ivone, que foi um momento crucial, que ali, né, o próprio Dr. Bezerra explica que se ela tivesse cedido, teria atrapalhado todo o plano, né? E aí ali ele aceita mudar a vida dele. E ao mudar a vida dele, ele recebe a bênção de um espírito dessa grandiosidade para acompanhá-lo. E aí, então, o médium que conseguir passar por toda essa iniciação e conseguir conectar com o seu guia e mentor espiritual, ele vai sentir essa força que o Leon Denis fala nesse trechinho desse capítulo. E se, por sua fé e comprovado zelo, pela pureza da alma em que nenhum cálculo interesseiro se insinue, obtém ele a assistência de um desses espíritos de luz, depositários dos segredos do espaço que pairam acima de nós e projetam sobre a nossa fraqueza as suas irradiações, se esse espírito se constitui seu protetor, seu guia, seu amigo, graças a ele sentirá o médium uma força desconhecida penetrar-lhe todo o ser,
uma chama lhe iluminar a fronte. E todos aqueles, quando tomarem parte em seus trabalhos e colherem os seus resultados, sentirão reanimar-se o coração e a inteligência, as fulgurações dessa alma superior. Um sopro de vida lhe transportará o pensamento às regiões sublimes do infinito. Então, assim, no momento que a gente decide assumir essa missão e ficar firme, né, na nossa vontade, na nossa resiliência, no nosso propósito, e consegue conectar os nossos fluidos com esse espírito de luz que decide nos guiar, não para aquelas nossas paixões e fantasias, mas sim para o que a gente se propôs a fazer realmente, a gente adquire essa força que nos consegue levar a lugares que a gente sequer imagina. E mais que isso, a gente consegue arrastar multidões conosco, né? Todos aqueles que estiverem ao nosso lado, eles vão ser guiados conosco e vão também sentir, né, essa força e essa chama também. E aí, para finalizar, como nada é por acaso, meu culto aqui em casa é no domingo, e no domingo a lição do Evangelho foi essa, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 19, e eu acho que não é por acaso, não é? E falando, né, que tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificaram os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. E aí eu amplio um pouco essa lição, porque eu acho que Jesus é muito bom conosco, porque eu não sei da vida de todos vocês, mas eu sei um pouquinho, e eu acho que nós estamos muito longe de estar tendo uma vida tão pesada, né, como essa descrita aí. A renúncia que estão nos pedindo, as dificuldades e os embates são muito pequenos perto de outros que a gente vê, né, perto dos próprios que a Dona Ivone passou, que o Chico passou. A gente já está conseguindo, ao contrário, receber muitas vantagens desse reino dos céus nessa própria encarnação. Então, que a gente possa aceitar essa missão e quando a dificuldade vier, quando a tribulação vier, quando a prova vier, entender que isso faz parte para que a gente possa evoluir, que é o que a gente pediu antes de reencarnar. É o que a gente quer, a gente já foi espírito reincidente fazendo as coisas erradas tem muito tempo, né? Agora é a hora de mudar, né? Já deu dessa vez. E aí, se tiver tempo, é uma música. Eu queria passar uma música. Eu posso? Pode. Ah, então tá. Ela é muito conhecida já, mas eu acho que ela retrata muito bem esse caminho de quando a gente se descobre e aceita o nosso propósito de mudança e de que nós somos aprendizes. Acho que a música tem a letra, vocês já devem conhecer a maioria de vocês, mas acho que seria bom nós ouvirmos novamente. Foi? Saiu o som? Aí. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim esse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Mas é que esse verso, quando fala que a minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim, eu acho que é o que todos nós passamos nessa caminhada. É o que eu tenho descoberto, que eu desejo para todos vocês, que foi o que aconteceu com o Beletrista ao longo do capítulo. Muito obrigada. E com esse sentimento de gratidão, de amor, de cumplicidade, encerramos nosso estudo de hoje e que o Senhor nos acompanhe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.